Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Como vocês podem ver, estou agasalhada porque cheguei da rua e fui dar comida pro Pietro e aí já fui organizar a cozinha aqui, limpar tudo, colocar a louça para lavar, que por sinal já tá lavando e ainda não tirei a roupa. Por quê? Porque eu estou em função de pintar, né? Pintar, pintar, pintar. E aí, então agora eu vou tirar essa roupa e colocar a minha roupa velha de guerra que tá pura tinta. Então, tem que finalizar a pintura para daí eu colocar ela de molho e lavar. A tinta sai toda da roupa, mas eu já, coloquei uma roupa mais velha para esse fim. Como é que estamos em relação à pintura? Hoje eu finalizo o quarto, só faltam alguns retoques. De manhã eu dei a última demão em tudo. Daí, claro, tem que esperar secar para ver se tem alguma mancha ainda para retocar. E tem a parte de cima do guarda-roupa, que esse ainda falta dar 2 demãos, mas é só um pedacinho. Também já vou aproveitar e vou dar as demãos aqui na guarnição das portas, né, onde eu emacei, e daí eu lixei aquele o último vídeo que eu compartilhei com vocês. Aí eu fiz o processo de lixar tudo e agora eu tenho que retocar a tinta. Então, já que eu estou mexendo com tinta de parede, já vou retocar para esse espaço ficar pronto. O piso lá, que nem mostrei para vocês, continua ainda com aquele buraco. Ontem a gente até tentou recolocar o piso, mas não deu certo, porque ele tem, além de ele ter cimento embaixo, ele tem cola. E aí ele não fica nivelado do jeito que precisa. É claro que não vai ficar 100%, porque já é um piso antigo, mas por hora não iremos trocar. Ele está ótimo, não, aqui não dá cupim, nós moramos numa região que não dá cupim. Aqui em casa não tem problema com umidade, então não tem nenhum outro tipo de inseto que tenha no piso. Afinal de contas, esse piso está ali há 60 anos e não tem problema até hoje. Então, dá para ficar mais uns 2 anos. Eu acredito que daqui a uns 2 anos aí nós trocamos todo o piso do apartamento. Agora não, porque é caro, não é prioridade, o piso está ótimo. Esse aqui eu gosto desse piso, eu até já comprei um tubinho de tinta, de pigmento, na verdade, para colocar no restante do rejunte que sobrou daqui, porque ele também é para piso. Então eu vou colocar esse pigmento no rejunte para refazer todo o rejuntamento aqui da cozinha, do apartamento, onde tem essas gretas maiores, né? E daí depois faço aquela limpeza e tá ótimo. É um piso super fácil de limpar. A única coisa que não é muito legal é quando cai alguma coisa no chão pra gente conseguir pegar, encontrar. Mas tudo bem. Aí mais pra frente, sim, vamos trocar todo o piso da casa. Mas por hora, não. E provavelmente vai ser eu e o Léo que vamos trocar e a gente vai colocar tudo laminado. Ou laminado, ou então vinílico. Até lá a gente decide o que iremos colocar. Aqui pode ser laminado na casa toda, porque é um apartamento e a gente não tem problema com umidade. E como vamos trocar as portas, então a vedação contra a água vai ficar perfeita. Por falar em portas, ainda não nos entregaram, só nos avisaram que estava em processo de fabricação. Acredito que no decorrer de fevereiro eles marquem para vir instalar. Por hora, não faz questão que venham agora. Nós estamos no inverno, aqui é muito frio. Imagina eles ficarem trocando as portas aqui e tudo aberto. Primeiro eles têm que arrancar isso aqui para recolocar nova, demora algumas horas, então vai ser muito frio. Então não tô com pressa. Se eles quiserem vir na primavera, melhor ainda. Então, já que a gente tá passando esse inverno com essas portas, tá ok. É claro que se fosse uma com vidro duplo, seria muito mais quentinho aqui dentro. Mas a gente não passa frio aqui dentro de casa. Até porque a gente nem também deixa a temperatura alta dos aquecedores para não ficar esse choque térmico muito alto quando a gente precisa sair. Que ainda mais eu que tô com se entra e sai, né? Leva os meninos, busca os meninos. Que nem aqui, às vezes eu tenho que ir aqui fora pegar as coisas. Então eu gosto de manter uma temperatura agradável dentro de casa. Não frio, é claro, mas também não muito quente. Então, eu acredito que essa semana eu consigo finalizar tudo que eu tenho que fazer no quarto. A gente tá limpando ali os taquinhos com a esmerilhadeira. Nós temos a esmerilhadeira, então eu dei a ideia pro Léo, hoje de manhã ele testou e sai. Aí nós conseguimos arrancar todo aquele cimento que tem embaixo, para daí nós nivelar o chão ali de novo com cimento
E aí vim passando cola nos taquinhos e colar de volta, para ficar uma coisa bem feita. Que a gente começou a fazer ontem, colocando os taquinhos no cimento ainda mole, já desistimos, porque o acabamento ficou péssimo. Os que o Léo colocou, a gente vai tirar fora, vai lixar, vai nivelar tudo ali para deixar bonitinho. Porque eu e o Léo somos assim. Se for para fazer alguma coisa meia boca, então nem fazemos. Nem sempre vai ficar tudo 100% do jeito que gostaríamos. Mas vamos procurar fazer da melhor forma possível para ficar bacana. Então o Léo só tirou uma parte hoje da sujeira, como tá muito frio. Hoje de manhã tava mais frio ainda, tava -1, né? E aí ele só fez uma parte e parou, porque não tem por que ficar pegando friagem e tem que ficar na varanda. A gente tá fazendo na varanda lá do quarto. Tem que ficar na varanda, que aquilo lá não dá pra fazer dentro de casa. É muita sujeira e como é um negócio que entra muito em atrito ali, então acaba soltando uma fumaça, que o cheiro não é nada agradável. Então tem que ser o ar livre. E eu disse pro Léo, faz um pouquinho por dia, não tem pressa, já vai ficar o buraco lá, não tem outro jeito. Então vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá do mesmo jeito que do último vídeo. E tô esperando as coisas, o restante das coisas que eu comprei pro quarto chegar. E aí eu vou gravar um vídeo mostrando as compras pro quarto, já que vocês gostaram muito do meu vídeo das últimas compras, né? Foi um dos vídeos que mais teve sucesso. Por ser um vídeo longo, o alcance foi muito alto. Às vezes, nós sabemos, né? Nós humanos sabemos que tem as pessoas do bem e tem as pessoas do mal. Nesse vídeo, uma pessoa do mal tentou me jogar para baixo. Grava vídeos mais curtos para você ter um alcance maior, porque os seus vídeos muito longos são muito chatos. O que aconteceu? Deus mostrou que não é assim. O meu vídeo foi um dos vídeos que mais teve sucesso nesses últimos tempos. E não preciso falar mais nada, né? Sempre vai ter a pessoa do mal querendo te puxar para baixo. Sempre, 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 sempre. E aí cabe a você aceitar essa maldade ou não. Eu nem respondi, né? Porque muitos comentários maldosos eu nem faço questão de responder. Muitos eu até excluo, porque a coisa que eu não quero é que fique discutindo. Então eu excluo. Vocês, acho que alguns, né? Vocês nem dá tempo de vocês ver, porque eu já excluo. Então o próprio canal bloqueia e depois só eu vejo e eu acabo que excluo esses comentários que são pesadíssimos alguns. Mas em relação a responder vocês, eu não tô conseguindo responder todo mundo como eu gostaria, como eu fazia no Brasil, por causa do horário. Eu libero os vídeos para vocês às 6 horas da tarde aí no Brasil. Só que aqui já são 10 horas da noite, é a hora que eu tô indo dormir. Então, fica complicado para eu responder em tempo real. Quando eu tenho tempo no outro dia, eu consigo responder alguns, mas nem sempre eu tenho esse tempo. Porque como a gente está em função desse apartamento, desde quando chegamos, então é muito trabalho para pouco tempo. E o dia aqui é curto. E aí a noite chega e eu vou cuidar dos meninos e vou dar uma atenção para eles. E aí o cansaço bate e 10 horas da noite eu tô indo para cama. Então por isso que muitos dos comentários eu não tô conseguindo responder da forma que eu respondia antes. Mas devagarinho eu vou respondendo algumas coisas que são mais urgentes. Eu respondo, então algumas meninas que me acompanham há mais tempo, eu vejo que muitos comentários elas mesmas respondem para mim, porque vocês já me conhecem, ou então, né, vê o vídeo do começo ao fim e vai conseguir tirar a dúvida daquela outra pessoa. Até agradeço de coração essas que fazem isso, porque é uma grande ajuda para mim. E não é que eu não queira responder, é porque não dá tempo, é porque não me sobra tempo para isso. Não me sobra tempo nem para poder ler um livro, fazer uma coisa que eu gosto, porque é muita coisa para eu cuidar. O apartamento pode parecer pequeno, mas para uma dona de casa, vocês sabem que nossa função são várias, e além de ser mãe, esposa, ainda cuidar um pouquinho da gente, tem tudo isso para administrar, e eu, no caso, ainda estou metendo a mão na massa e fazendo tudo que eu posso aqui em casa, na maior parte do tempo sozinha, porque o Léo tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar fora. E eu faço questão de fazer as coisas sozinha em casa para ir adiantando a nossa vida, tanto financeiramente como em tempo, que nem
o tempo que a gente tem, que o Léo tá em casa, a gente também procura ficar um tempinho junto, porque com uma relação saudável você tem que se dedicar ao seu parceiro, senão nenhum casamento resiste por muito tempo se você não der atenção ao teu parceiro. Esquecer que você tem serviço, esquecer que você trabalha fora, esquecer que você tem filho e dedicar pelo menos 1 hora por dia da tua vida ao seu parceiro. A sentar, conversar, estar junto. Eu acho que vocês me entendem. Não deixar o dia a dia fazer com que o casamento perca o encanto. O encantamento de um casamento é diário, tem que ser diário para ter uma relação saudável e duradoura. Então vamos lá para dentro, eu vou trocar de roupa e já vamos começar a pintar de novo. Eu fiquei de mostrar para vocês como é que tinha ficado a minha pintura. E olha só como um simples detalhe que tem um acabamento aqui muda muito. Se vocês voltarem os vídeos aí, vocês vão ver que muitos vídeos que eu gravei com a câmera virada para cá, aparecia aquele buraco aqui com um pedacinho do revestimento que tem ali. E lá pra cima, né, não tem revestimento, então a parede era branquinha. Só de eu colocar isso aqui, eu tenho que dar mais uma de mão de tinta, aqui é tinta pra madeira, aquela cara que eu comprei. Mas só de eu pintar aqui já ficou excelente. O visual de lá pra cá é outro. Claro que essa madeira não ficou perfeita do jeito que eu queria, porque não fica, né, uma madeira macia e eu removi toda a tinta grossa que tinha aqui, mas é provisório, porque a gente vai rebaixar essas portas, então vão entrar guarnições novas aqui. Quando? Bem mais pra frente. Então, para não ficar me incomodando, eu olhar de lá, aqui eu decidi fazer assim, ficou ótimo. Então tá perfeito, por um bom tempo vai ficar assim e tá ok. Desse outro lado aqui a tinta não era muito grossa, e aí eu testei a tinta de madeira passar por cima dessa, né? Só dei uma lixadinha para deixar um pouquinho áspero e deu certo. Aqui eu tenho que dar mais 2 de mão, porque como era preto, então tem que retocar bem para ficar branquinho. Mas deu certo, funcionou, então tá ótimo. Evitou, né, de eu perder umas 3 horas aqui para remover a tinta preta. A prateleira aqui também que eu tinha passado esgraçatore para remover o restante do verniz antigo, também ficou bem branquinha. Tenho que dar mais uma de mão ainda aqui. Aqui tem que dar uma lixadinha antes de pintar de novo. E aqui, ó, tem que pintar de novo, que como eu emacei e lixei, então dá uma descascadinha na tinta. Então aqui é isso que eu vou fazer hoje, porque eu tô mexendo com a tinta de parede, então eu pinto aqui. Aí aqui hoje eu não sei se eu vou conseguir pintar. Vamos ver como é que eu vou estar, se eu vou estar muito cansada mais tarde. Porque daí é outra tinta, né? Então tem que ser com a tinta de madeira. E devagarinho tá evoluindo aqui em casa. Aqui também nas portas ficou ótimo o acabamento. Aqui no quarto, olha a diferença desse quarto branco agora. Tá quase tudo pronto. Tá terminando de secar ainda a tinta, que hoje tá um pouco mais úmida, então demora um pouco mais para secar. Eu ainda tô vendo umas leves manchas. Eu aqui olhando pessoalmente eu vejo. Então vou dar uma retocadinha nesses pontos que eu tô vendo essas manchinhas. E a pintura do quarto está praticamente pronta. Aí eu vou cuidar do piso, né? Tenho que terminar de massar os rodapés, que nem aqui embaixo do aquecedor, aqui nesse cantinho eu tenho que fazer, que não fiz ainda. E aqui atrás da porta, o resto do quarto eu já tinha amassado tudo, já lixei tudo hoje e já pintei. Então tá quase pronto. O buraco aí no chão permanece. Nós vamos colocar cimento para nivelar. Ele tem que ficar nivelado com esse piso aqui, ficando niveladinho com esse aqui. Aí a gente consegue recolocar todas as pecinhas do piso. Porque a gente até tentou, né? Que eu falei, aqueles lá nós vamos tirar tudo, que não ficou bom, ficou um mais alto, outro mais baixo, não tá nivelado. Nós vamos tirar tudo, porque o Léo desanimou total quando ele viu que não ia ficar um bom trabalho e desistiu. Daí eu dei a ideia de usar a esmerilhadeira para tentar tirar o cimento que fica embaixo das peças. Deixa eu pegar aqui. Então, os pisos ficou assim, nós não conseguia tirar
Aí pesquisamos uma forma de tirar, não achamos nada. Aí eu lembrei que nós tínhamos esmerilhadeira e que provavelmente ia tirar. E tira, ó, chega a queimar a madeira embaixo, mas arranca tudo, porque isso aqui, além de ser cimento, ele tem uma cola. Aí dá certo. A gente precisa que ele fique retinho assim, para poder assentar aqui depois e dar certo. Senão ele não dá. O que a gente tentou colocar cimento e com cimento ainda fresco, afundar eles de volta, mas ficou aquela caca ali, ó. Aí desistimos porque não ia ficar bem feito. E agora vai dar certo. Só demora bastante para tirar e tem que ser lá fora, porque nem eu já falei. Faz muita sujeira e o cheiro também de quando encosta o disco aqui não é agradável. Então amanhã depois o Léo termina de tirar isso aqui e a gente recola tudo e pronto. Menos uma coisa para fazer daí. Ai, tirei a roupa quentinha e coloquei roupa gelada, agora eu tô com frio. Já vou colocar um pouco mais de tinta aqui para continuar a pintura. Tirar esse negocinho, senão marca a parede. Ai, tá quase pronto. São uns pequenos detalhes que tem que ajustar, mas isso faz parte, porque aqui o azul era muito forte. Mas cobriu bem essa tinta com 3 de mão. Agora os pequenos toques que eu tô dando é só pra cobrir alguma mancha mesmo que ficou. E a tinta que eu uso é a mesma marca da tinta que eu uso para madeira. É Max Meyer. Eu vi essa marca de tinta no Brasil, mas se eu não tô enganada, na Leroy Merlin que tem. Porque a Leroy Merlin é uma empresa francesa. Então eu acredito que foi lá que eu vi essa marca. Não tenho certeza, mas parece que foi na Leroy sim que eu vi. Na Leroy de São José, né? Fica lá na região metropolitana de Florianópolis. Então, se vocês quiserem usar tinta dessa marca, dá uma olhadinha lá, que eu acho que foi lá que eu vi. Aqui na Europa é bem comum, né? Mas aí no Brasil acho que não é em todas as lojas de tinta que vendem. Ou talvez em grandes lojas de tinta, né, que tem várias marcas, encontre. A pra madeira que eu tô pintando os móveis é maravilhosa. Essa aqui também é excelente. Tem um rendimento bom, ela é pronta para uso, você não precisa diluir em água, que é uma coisa que eu não gosto. E ela tem uma cobertura excelente. É só umas pequenas manchas que eu vejo que eu preciso retocar. Hoje tá bem frio. A nébia tava mais forte de manhã, mas já tá retornando. Então, faz parte, né? Faz parte do inverno. Os dias são bem nuvulosos, mas eu gosto desse clima. É gostoso, é prazeroso. Acho que você tem que curtir todas as etapas, todas as fases, todas as estações do ano. O que para uns é ruim, para mim é ótimo. E assim seguimos, né? Eu amo o inverno, eu amo viver, né? E curtir todos os momentos. E é, meu amor? André não para, não adianta.
Essa aqui na frente é a nossa igreja, que é a pracinha. Essa aqui tem as bandeiras aqui, é a prefeitura, digamos assim, né? É a comune, que nós chamamos aqui. E tem de tudo, ó. Aqui tem na esquina tem uma veterinária, ali na frente tem mercadinho, tem panificadora, no caso. André, espeta, amor. Mãe, aqui. O pepino de barco. Sim. Espeta, filho. Andiamo agora? C'è un pepino. Non si può c'è un pepino. É, né? E nós moramos numa avenida bem movimentada, por isso que vocês escutam e veem bastante caminhão. Essa aqui é uma fonte de água, né? Você coloca a moedinha aqui e enche as garrafas. É água natural. Só calma. Aqui, Grazie. prego. Eu falo grazie, você fala prego. Você vai lá. Missão Filho em Casa concluída com sucesso. Ele fez esse trabalhinho hoje na escola. Ele que pinta. Ai, e um desenho. Ele sempre me traz um desenho também. Desenho livre que eles fazem. E aí ele traz pra casa. Tem vários ali já. E aí eu guardo todos os trabalhinhos do André. E claro que os outros ficam na escola, né? No final do ano eles nos entregam, que são os que fazem parte do dia a dia deles. Esse aqui é um desenho livre, que eles podem pegar uma folha e fazer o que eles quiserem. E o André gosta das coisas super coloridas, tanto que ele sempre faz bem colorido. Ah, e antes que eu esqueça de novo, deixa eu mostrar para vocês as duas plantinhas que eu ganhei da Elisa. Então, esse aqui se chama Jacinto, é um bulbo que daí floresce. Essa aqui é uma mudinha nova, é claro, ele fica bem maior. Aí eu já mudei de vasinho, por sinal, já vou dar água, porque ontem tava bem úmido e eu não dei aguinha, mas hoje já dá pra dar. Veio nos vasinhos bem pequenininho, aí eu tinha esses de cerâmica aqui em casa, eu vou cuidar, nunca tive, né, nem conhecia essa planta. E vamos ver por quanto tempo vai florescer. Aí essa rosa e essa branca. Aí eu plantei, esses aqui são vasinhos de cerâmica. Aí plantei a branca no azul e a rosa naquele bordô ali. Espero que eu saiba cuidar dessa planta. Eu sei que com o tempo para de florir e ela entra em dormência, porque é um bulbo, né? Dá água porque ontem eu mudei e não dei, deixei para dar depois e acabei esquecendo. Sempre cai umas terrinhas, porque essa terra é bem solta. Agora deixa escorrer e depois coloca elas no lugar. Tá amarelando essas folhinhas, mas já veio assim. Tomara que venham outras, né? Por aqui já são 8h15 da noite e eu estou na faxina do quarto. Eu terminei de pintar, eu emacei todos os rodapés aqui, né? Aquela vão que tinha aqui. E eu comprei a massa que eu gosto e deu super certo. Só que agora eu preciso limpar tudo. Então ali eu já lavei, dá pra vocês verem que tá mais escuro. Sai muita sujeira. Eu nunca tinha lavado esse quarto. Sempre foi passado um paninho, porque eu sempre fui deixando para depois. E aonde eu lavei já deu uma enorme diferença. E eu só tô lavando com água mesmo, que é mais para remover o grosso. Eu quero comprar esgraçatore daquele potente e lavar mais uma vez antes de passar verniz. Aqui eu não quero lixar, que nem eu fiz no quarto dos meninos,
porque levanta muito pó e agora a casa fica fechada porque é muito frio. Então não tem como lixar com a casa fechada. E a alternativa que eu achei foi lavar com um esgraçador. Lavar é uma lavagem seca, né? Que vocês vão ver como é que eu faço agora. Mas o chão já limpou muito. Então eu acredito que mais uma lavagem vai ficar perfeito para eu passar o verniz. E a tinta é super fácil de tirar. Podia deixar para fazer amanhã? Podia, mas eu não aguento mais ver esse quarto tão sujo. Tô bem cansada, mas o prazer em ver tudo limpo depois vai valer muito, né? Já estamos em outro dia, vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado do piso aqui. Acabei que terminei de lavar aqui, eram 10 horas da noite, e tomei um banho e fui descansar, né, porque eu fiquei bem cansada, deu muito trabalho lavar esse piso, é a primeira vez que eu lavo mesmo, né, porque eu só fui passando aquele paninho para tirar o pó só, mas lavado, eu não tinha lavado ainda. Agora já tá tudo bem seco, e aqui onde era bem escuro, na verdade era sujeira. Agora clareou, e claro, o piso tá mais gasto por causa da abertura da porta. O antigo proprietário caminhava mais aqui, né, ao redor da cama, então é onde o piso tem maior desgaste. O desgaste que eu digo é porque o verniz saiu, mas nada que eu não vá resolver, né? Eu fiz lá no quarto dos meninos e ficou ótimo, e lá tava realmente muito ruim aquele piso, né, daquele quarto. E ficou ótimo, eu gostei muito do resultado, e aqui vai ficar a mesma coisa. Eu tenho o mesmo verniz que eu usei no quarto dos meninos, eu vou usar aqui, que acabei que comprei uma lata grande, então isso dura muito. E tá tudo branquinho, como vocês podem ver, a pintura ficou muito boa, tá perfeita. Agora é só realmente esperar as coisas chegarem para eu decorar. O Léo vai me ajudar a colocar a cabeceira no lugar, porque ela é pesada, então eu preciso da ajuda dele. Talvez amanhã a gente faça isso. E quando eu for colocar a cabeceira no lugar, eu gravo para compartilhar com vocês. É a mesma cabeceira, só usada de uma forma um pouquinho diferente, porque eu queria uma cabeceira mais alta, então foi a forma que eu encontrei de deixar ela mais alta do jeito que eu queria. Porque eu gosto de colocar os travesseiros inclinados. E se eu colocasse os travesseiros inclinados, não apareceria o detalhe da cabeceira. E aquela cama, aquela base, né, que na verdade é só decorativa, porque a base da cama mesmo é essa aqui, que a gente comprou nova. Ela era mais baixa do que a base original, então ela ficava estranha. Ficou daquele jeito porque a gente montou ela e depois que a gente comprou a base, então ela ficou esquisita. Uma parte mais baixa e outra mais alta. Então por isso que eu quis reaproveitar, mas de uma outra forma. Tô bem ansiosa, né, que eu falei, para ver o resultado final, mas já tô bem feliz com o resultado do piso, que era algo também que eu sabia que ia dar muito trabalho, mas que consegui finalizar. Agora tem pequenas limpezas, que nem limpar a porta, limpar o guarda-roupa, que tem uns pingos de tinta, essas coisinhas que eu não fiz ontem. Dar mais uma limpada no aquecedor, são pequenos detalhes que eu vou fazer hoje ou amanhã, mas o principal mesmo, que era pintar, tá tudo ok, e o chão tá limpo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou ótimo, ficou bem limpinho do jeito que eu queria, nem sei se eu vou lavar mais uma vez, porque como é um piso de madeira, então vamos evitar molhar ao máximo. E como ele não está impermeabilizado, porque não tem mais verniz, então pode absorver água, apesar de que aqui eu moro, né, nosso apartamento é super seco aqui, não mofa nada, não tem nada de umidade, mas vamos evitar.
Então, tô bem feliz. Hoje eu tô bem dolorida, com os braços doloridos e tanto fazer força em movimento repetitivo, tanto para pintar quanto para esfregar o chão. Mas tô bem satisfeita, que nem eu falei. Iria ser cansativo, mas hoje eu estaria tranquila, porque tá tudo limpo do jeito que eu queria. E agora é confortável entrar aqui e ver o chão limpo. Ali onde foi removido o piso, nós não mexemos hoje porque estava muito frio aqui de manhã. Então o Léo nem foi para fora, nem disse para ele, não vai lá fora pegar frio. Não tem necessidade. Não tem pressa, vamos fazendo aos poucos. O sol agora apareceu, mas apareceu depois do almoço e o Léo já foi trabalhar daí, né? Mas devagarinho a gente vai deixando do nosso jeito. O mais importante que era pintar e lavar esse chão, tá ok. Ali agora é só um pequeno detalhe que essa semana a gente arruma. E aí na semana que vem a decoração final, como vai ficar esse quarto por um tempo, né? Porque decoração é algo que você vai mudando conforme o bolso permite. E a nossa casa é uma constante evolução de nós mesmos, né? Nós não devemos ser sempre as mesmas pessoas, ficar estacionada naquilo, e muito menos as coisas dentro da nossa casa. Eu coloquei esse vaso aqui e ele vai ficar aqui por 10, 20 anos. Não. Ele tem que girar, você tem que mudar. Não precisa você comprar um novo, mas pode colocar ele em outros ambientes. Eu sempre digo, nós somos uma constante evolução de nós mesmos e a nossa casa tem que nos acompanhar. E estou bem feliz por ter concluído mais um grande trabalho aqui em casa, que era pintar esse quarto. Ele é enorme. E agora falta a sala, né? Mas a sala, mais para frente, eu pinto. Aí é o último ambiente a ser pintado aqui em casa. As varandas eu vou ver se eu vou pintar, mas eu tenho que permanecer com a cor do prédio. Então, quando eu for transformar as varandas, eu vejo se eu dou uma retocada na pintura também. Mas devagarinho nós vamos deixando esse apartamento com a nossa cara. Eu tô bem feliz com o resultado até hoje. Foi muita evolução. Agora em fevereiro vai fazer 6 meses que nós estamos aqui. E aí eu vou gravar um tour do apartamento, né? O que aconteceu, qual foi a evolução dele nesses últimos 6 meses. O tempo voa, né? Passa muito rápido. Mas é bom, eu gosto. Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma fase nova, uma conquista nova, né? É uma vida nova. Sabemos que cada vez que abrimos os olhos é uma nova oportunidade de viver novamente. Seja a nossa rotina, seja uma nova conquista, seja uma grande decisão. Deus nos presenteia com mais uma oportunidade de viver aquele dia. E é isso que nós fazemos aqui em casa. Nós vivemos cada dia como se fosse o último, fazendo as coisas das quais gostamos, não esquecendo das nossas obrigações, é claro, mas sem ser muito, como é que eu posso dizer, muito preocupado além do que devemos. Eu acho que quando você atinge um certo patamar da vida, você descobre uma outra forma de viver, com um pouco mais de tranquilidade, sem atropelar o tempo, sem querer que as coisas aconteçam no hoje, sem um planejamento. E nós planejamos, nós desejamos e aqui estamos. E eu estou transformando esse apartamento aos poucos, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu esperei e do jeito que eu consigo fazer. E é prazeroso, cada conquista, por mais trabalhosa que seja, é maravilhoso. Que nem aqui, ó, uma simples cor que eu dei nesse quarto, para mim já é motivo de gratidão, de agradecer a Deus por ter me permitido trabalhar nesse quarto, por ter me permitido imaginar como que ele vai ficar no final. E é isso. Vivendo todos os dias, sendo gratos por tudo que nos acontece. Independente de situações boas ou ruins, nós temos que ser gratos, não reclamar. Nosso pensamento é muito forte, é muito poderoso, e tudo que nós pensamos, nós atraímos. E eu procuro pensar só coisas boas. Quando acontece alguma coisa que não me agrada, eu não reclamo. Eu sei que é mais um aprendizado.
E assim seguimos em frente, e é assim que eu descobri a forma de me sentir bem comigo mesma e de ser feliz. Nem todo mundo pensa igual, nem deve, né? Porque cada pessoa é única. E as críticas existem, algumas são construtivas, a maioria não são, mas cabe a nós, né, filtrar o que é bom para nós ou não, o que nos agrega ou não, seja aqui virtualmente ou na vida real mesmo. Cabe a nós decidir o que é bom e o que não é para todos nós. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui comigo, por me ouvirem. Gratidão por todas vocês que me apoiam, que gostam de estar aqui conosco, que gostam de me ouvir, porque eu acho que uma das coisas mais importantes dessa vida é o que você escuta e o que isso te agrega. Nós nunca iremos poder satisfazer todas as pessoas e nem devemos. Se nem Jesus conseguiu fazer isso, né? Por que nós conseguiríamos? Eu sei que muitas gostam que eu converse, tanto que eu converso bastante, porque uma palavra bendita agrega muito mais do que uma imagem mal feita. Esse é o meu jeito de pensar, essa é a minha forma de viver. O que eu puder passar de experiência para vocês, é claro que eu vou passar. Isso é gratuito, Deus me presenteou com isso. E eu quero poder passar isso para frente. Mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, das coisas que eu faço aqui em casa, também é gratificante, porque mostra que muitas coisas você não depende dos homens para fazer. Basta você ter força de vontade e executar. Nada é impossível para uma mulher determinada que tem um objetivo final. Eu, pelo menos, comigo é assim. Eu não fico esperando tudo pelo Léo, porque se eu fosse esperar pelo meu marido, esse apartamento não teria sido pintado, nada, a maioria das coisas não teria acontecido se eu tivesse que esperar ele para me ajudar. Meu marido precisa trabalhar, afinal de contas é ele que sustenta essa casa. Eu não ganho nem uma vírgula do que o Léo ganha para sustentar a nossa casa. Então, para mim, eu faço a minha parte e ele faz a dele. Ele traz o dinheiro que nos sustenta e eu faço a minha parte, ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa e fazer tudo o que eu faço aqui dentro de casa em relação à economia financeira para nós. É muito, tudo que eu fiz nesse apartamento, tanto eu quanto o Léo, é claro, a gente economizou muito, muito, porque aqui na Europa a mão de obra é bem cara, que nem eu falei. Os profissionais são bons, mas eles cobram pelo seu trabalho, o que é justo, né? Você é bom naquilo que você faz, então você tem o direito de cobrar. É dessa forma que o mundo existe, né? Então cabe a nós se adaptar, a viver, a fazer o que é melhor para nós. Para mim, financeiramente, é bom eu poder fazer as coisas para economizar. Não é fácil começar uma vida aqui em outro país, seja aqui na Itália ou em qualquer outro, quando você chega, tudo é muito caro, tudo envolve muito dinheiro, ou você traz uma boa quantidade de dinheiro para não precisar fazer tantos trabalhos, ou então você tem que estar disposto, que nem no meu caso, a meter a mão na massa e fazer muito. Para mim é gostoso, eu gosto de trabalhar, eu sempre trabalhei, eu preciso disso, eu preciso estar em constante movimento, em constante ocupação. Eu sou uma mulher que eu não consigo ficar muitas horas sem fazer alguma coisa. Eu sou assim, a minha natureza é essa. E eu gosto de fazer coisas incomuns. Não é só limpar uma casa, só coisas de dona de casa. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu mostro para vocês. Para mim, a única coisa que não é satisfatório é pintar. Eu não gosto de pintar, mas para economizar, eu pinto. Porque a mão de obra de pintura seria uma boa nota que nós iríamos gastar. Sabemos que nós nem sempre fazemos tudo o que gostamos, né? Mas cabe a cada um se adaptar e decidir o que é melhor para você. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre e até o nosso próximo vídeo.